Seja muito bem-vindo a Gradara, esse borgo medieval aqui na província de Pesaro Urbino, na região Marche. Nós estamos a 142 metros acima do nível do mar e viemos de Católica através de transporte público. Alguns minutinhos de ônibus e chegamos até aqui. Um borgo encantador, são menos de 5.000 habitantes e aqui dentro só a pé, só caminhando para conhecer todas essas belezas. Então vamos lá! Começar essa visita entrando aqui em um circuito muito interessante. Parece ser muito interessante, né? Nossa primeira visita aqui. Vamos lá. Subindo aqui as escadas. Vamos lá. Primeira vez que nós estamos aqui, eu tô bem animado aqui porque eu gosto muito desses lugares medievais. Olha quanta escada já, normal, muito bonito. Pessoal, olha como é íngreme a escada. Pessoal, e que proposta legal essa! Além de toda essa vista que é maravilhosa, estamos aqui num dia lindo de inverno, a gente pode ter uma outra perspectiva também do borgo. E o interessante desse borgo é que ele possui duas muralhas. Isso mesmo, esta aqui onde nós estamos, que é a muralha externa, que tem aproximadamente 800 metros de extensão, e a muralha do castelo. A gente vai percorrer um pedaço dessa muralha aqui junto com vocês, ter a sensação de que estamos em épocas medievais e a gente pode até sentir aqui, entre todos esses merlões, como que era o sistema defensivo da cidade. Olha só, pessoal, mais um vídeo que nós percorremos uma muralha medieval, e se não bastasse, nós temos a oportunidade de subirmos ali. Aqui é um ponto importantíssimo porque estamos, como nós dissemos, na divisa entre Marche e Emília-Romanha. Então vocês imaginem, no passado aqui foi um ponto muito importante de disputas, conflitos, e a história desse local ela já vem desde o século XII, então tem muito tempo, tem muita história. Agora, o interessante também, falando aqui dos dias contemporâneos, é que esse borgo ele não é um local apenas turístico. Isso aqui não é uma Disneylândia, isso aqui não é um amontoado de locais para que os turistas visitem e que remonta a um período medieval. Nesse local, as pessoas moram aqui dentro desse borgo. Realmente olhamos aqui as pessoas entrando e saindo das casas, com sacolas de supermercado. Mas aqui também é um local super turístico. É possível se hospedar aqui, dentro do borgo ou aqui nas redondezas. Então estamos aqui no ápice do inverno. Apesar desse sol belíssimo, né, que estamos sendo premiados nesse dia de hoje, estamos aqui com aproximadamente 5, 6 graus. Então não são muitas pessoas que topam fazer essa visita. A visita ao borgo é totalmente gratuita, como eu disse, é um local onde as pessoas vivem aqui. Porém, a visita aqui nesse local onde nós estamos, percorrendo a muralha, é a pagamento, são 2 euros, um valor praticamente simbólico, e o castelo é possível visitar também as suas dependências. Agora o forte aqui é realmente essa beleza aqui conjugada entre tempos medievais. São muitas as cidades aqui pelo território italiano que conservam o seu aspecto medieval, o seu aspecto do passado. Mas aqui especificamente nesse borgo eu achei bem interessante porque além da gente ter essa possibilidade de caminhar aqui por uma de suas muralhas, nós conseguimos também perceber vários tempos, né, da história aqui que passaram por esse local. Então, até mesmo nos detalhes dessa muralha, a gente vê que foi uma conjunção de tempos. Aqui passou a família Malatesta, família Sforza, família dei Roveri e tantas outras famílias. O próprio Estado Pontifício fortificou esse local e por conta de se tratar de uma área de confim, aqui nós estamos
entre regiões atualmente, mas desde muito tempo era uma área de confim, uma área de passagem muito importante. Esse era um local muito desejado, então todos queriam se fixar aqui sobre essa colina, ter essa visão 360 graus, tanto do mar Adriático quanto da parte de interior aqui da Península Italiana. Então é uma área extremamente importante. E hoje a gente consegue ver como que as cidadezinhas vão se desenvolvendo. A área verde aqui é muito extensa, não são colinas muito altas, mas a gente consegue ter noção bem real da geografia aqui dessa parte da Itália, que é fascinante. A poucos quilômetros daqui nós temos uma extensa área balneária, é muito procurada durante os períodos mais quentes, durante o verão. E aqui nós temos também esse ar puro, essa vegetação maravilhosa, então tem um pouquinho de tudo. Acho que essa que é a graça aqui, tanto da Romanha quanto de Marche, e é isso que nos encanta. E o turismo da cidade é enriquecido com alguns entes relacionados à Secretaria do Turismo, como o Touring Club italiano e também algumas certificações. Ela possui a Bandiera Arancione, que é uma certificação bem interessante que atrai também muitos turistas de toda a Europa e do mundo, além de ser considerada um dos borgos mais bonitos de toda a Itália. Uma década muito importante para a cidade são os anos 20 do século passado. Isso porque, considerando, a história do borgo e também do castelo, que é uma história secular, estamos falando de uma data muito recente. Foi nessa época que um engenheiro proveniente lá de Belluno, na região do Vêneto, comprou essa propriedade. Imaginem só, comprou o castelo inteiro, que estava bem em ruínas, bem em estado crítico. Então ele resolveu restaurar todo o castelo e trazer à luz o seu aspecto medieval. E isso foi importantíssimo para a cidade, porque vejam só como ela é conhecida hoje, justamente por conta desse ponto de defesa super importante aqui. E esse momento é considerado por todos como um renascimento do castelo. Hoje a gente consegue ter uma visão muito fiel do seu projeto lá na época da família Malatesta. Então vejam só, todos os seus baluartes, os seus detalhes, também as suas dependências internas, está tudo muito bem preservado e pode ser visitado. Nós sempre falamos para vocês a importância da diferenciação entre as regiões aqui na Itália. Uma colocação meio óbvia, mas muitas pessoas que visitam a Itália não fazem essa diferenciação. Alguns acham, inclusive, que tudo é Toscana, né? As colinas belíssimas, a Toscana leva a fama. E aqui, entre a Emília-Romanha e Marche, é uma região com alta concentração de castelos e fortificações defensivas. E isso explica muito o período medieval italiano conturbadíssimo, com diversas famílias, diversas senhorias, ducados que dominavam toda a península, porque são culturas diferentes, né? São momentos diversos, então isso explica muito sobre o que vocês podem encontrar visitando a Itália. Com essa diferenciação regional, micro-regional, tudo isso vai ser muito mais enriquecedor e vocês vão notar algumas diferenças. Como nesse caso, estamos na divisa entre Marche e a Emília-Romanha, mas no passado era uma região que era dominada por uma família, a família Malatesta, lá de Rimini até Fano, que nós mostramos para vocês. Então tudo isso eu acho muito rico, bastante complexo, sim, é verdade, mas que realmente nos enriqueceu desde o momento que nós viemos morar aqui na Itália e passamos essas diferenciações para vocês, que ao nosso ver são fundamentais para entender a nossa bela Itália. E tudo isso aqui parece um conto de fadas, né? Parece que a gente saiu aqui de um livro de história, do passado medieval. Mas pessoal, as pessoas vivem aqui, como o Felipe mesmo mencionou.
Então essa é uma cidade muito real, muito palpável. Aqui, por exemplo, nós estamos na frente do Teatro da Cidade, que tem uma programação interessante, sempre relacionada a toda a história. Existem também outras propostas relacionadas à cultura local. Então, durante todo o ano, são festas e eventos que acontecem aqui no Borgo. Uma, por exemplo, parece ser bem interessante, que é uma festa medieval, onde as pessoas se caracterizam e vêm aqui para as ruas do Borgo fazer assim uma representação de vários afazeres do passado. Então é uma imersão total. Eu imagino que deva ser um evento super divertido e para toda a família. Além da visita ao Borgo, ao castelo, é possível também caminhar em volta de todo esse complexo. Nós temos um contato muito legal aqui com toda a natureza que circunda esse local e podemos visualizar o castelo, a fortificação de um outro ângulo, com aquela ideia de visitante que entraria em um borgo. Não para atacar, né? Só para comer um passatelhe ali, uma piadina. Faltou ainda a visita ao Castelo de Gradara, mas hoje, pessoal, nós andamos tanto aqui, esses locais assim, vou fazer uma visitinha, 10, 15 minutos. Você vive uma tranquilidade aqui que no fim das contas você anda mais do que em muitos locais aí. Tem muita história, são muitas vielas, muitos detalhes e nós percorremos bastante no dia de hoje. Então, provavelmente retornaremos aqui para fazer uma nova visita a esse borgo e também ao Castelo de Gradara. Nós fazemos assim, pessoal, aos poucos, piano piano, grazie mille.